sessão 6, com o professor Virgílio Afonso da Silva, professor titular da Faculdade de Direito da USP, vai falar sobre sociedade, Estado e direito na vacinação. Professor Virgílio, obrigado demais aí pela presença. O senhor vai ter a honra e o desafio de ser o nosso último apresentador. Por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, professor Carlotti. Eu acho que o papel da universidade nesse contexto atual não é só gerar conhecimento, mas é também quase tão importante quanto divulgar esse conhecimento. A gente tem que gerar conhecimento, tem que produzir conhecimento, a gente tem que divulgar esse conhecimento. E eu costumo falar que a gente tem que ser, é importante que a gente seja bilíngue, né? Bilíngue não no sentido de falar português e inglês ou português e outra língua, mas no sentido de falar a nossa linguagem técnica e acadêmica, mas também saber se comunicar com a sociedade, com as pessoas que não fazem parte dessa comunidade e que precisam de uma tradução, por assim dizer. Então, eu acho que nesse contexto, esse seminário é algo fundamental. Uma primeira pergunta que pode ser feita é: qual é o papel do direito em um contexto pandêmico como o atual? O papel do direito ele é múltiplo. E o direito está praticamente em todos os âmbitos, em todas as etapas. De preferência no pano de fundo. Quanto mais em pano de fundo o direito estiver, melhor. Para dar alguns exemplos, né? A pandemia envolve questões de propriedade intelectual, de propriedade industrial, de patentes, de regras de emergência para aquisição de insumos, registro de medicamentos, entre vários outros papéis que dependem de uma expertise jurídica para serem bem desenvolvidos. Mas esses são exemplos de outras áreas do direito. Eu acho que as principais perguntas no momento, ou pelo menos as mais visíveis, as mais salientes, não sei se são as principais, mas são as mais visíveis, ocorrem justamente na minha área de atuação, que é o direito constitucional. Não sei se felizmente ou infelizmente ocorre na minha área de atuação, que é o direito constitucional. A gente pode dizer que, de uma forma bastante didática, que o direito constitucional tem duas grandes áreas, que correspondem a duas funções básicas de uma Constituição. A Constituição tem outras funções, mas toda a Constituição tem duas funções básicas. Em primeiro lugar, uma Constituição organiza o Estado. Ela organiza em vários sentidos, mas no que interessa para a gente aqui, ela aloca poderes, ou seja, ela define quem pode fazer o quê, quem pode tomar qual decisão. É o poder legislativo, ou seja, é o Congresso Nacional, é o poder executivo, ou seja, é o presidente da República, ou é o poder judiciário, no plano central seria o Supremo Tribunal Federal. Então, essa alocação de poderes é uma questão central no direito constitucional e como tarefa de uma Constituição. E em países federais, como é o caso do Brasil, há um segundo âmbito importante de distribuição de poderes, no qual se pergunta também quem é que pode tomar a decisão, se é a União, ou seja, o poder central, ou se são os estados, ou se são os municípios. Ou seja, eu adiciono uma nova camada de perguntas em relação à atribuição de poderes. Além dessa primeira tarefa de discutir como é que poderes devem ser alocados, as constituições historicamente têm uma segunda tarefa, que é assegurar direitos fundamentais aos indivíduos, como a vida, a igualdade, as liberdades, seja liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de protestar, por aí vai. Então, e nessa área, a questão principal, no contexto atual, é, sem dúvida, a compulsoriedade da vacinação. Então, a minha apresentação ela vai ser dividida em dois blocos que vão seguir essa divisão básica de dois âmbitos constitucionais. No primeiro bloco, eu vou falar um pouco sobre a questão relativa à alocação de poderes, quem deve decidir o quê. E no segundo bloco, eu vou reservar um pouquinho mais de tempo para tratar da compulsoriedade da vacina, que é uma questão central relativa à proteção de direitos. Eu vou tentar ser breve, nós já estamos invadindo a hora do almoço, as pessoas devem estar cansadas, eu não vou me alongar. Então, começando pelo primeiro bloco, que tem a ver com alocação de poder. Em estados federais, como é o caso do Brasil, que tem poder central, mas tem estados, tem município, as constituições costumam alocar poderes de duas formas distintas. Ou elas definem poderes privativos e exclusivos a cada um dos entes, ou seja, o poder central pode fazer isso, 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 os estados podem fazer isso, 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 os municípios, isso, isso, isso. Ou elas definem competências compartilhadas. Todos os três poderes podem atuar em determinadas áreas. Muitas constituições
como a brasileira, por exemplo, usam ambos os critérios. Ou seja, a Constituição brasileira ela define algumas decisões que só podem ser tomadas por um ente, pela União, pelo Poder Central, mas também define algumas áreas, estabelece algumas áreas nos quais todos os entes podem agir. Então, para dar um exemplo muito breve, muito simples de poder privativo de um ente como a União, emitir moeda. Então, não faz sentido imaginar que os estados e os municípios possam emitir moeda. Nós temos uma moeda nacional. No caso brasileiro, uma outra área trivial é o direito penal. O direito penal ele é igual no Brasil inteiro. Não existem atos que são crimes num estado, mas que não são crimes em outros estados. Como alguns países, o exemplo dos Estados Unidos talvez seja um dos poucos, adotam, ou seja, direito penal estadual. Mas o que importa é que cada um de país aloca do jeito que entende historicamente, contextualmente mais adequado e diz isso é de um ente, isso é da União, isso é dos estados. Exemplos de poderes compartilhados, no caso brasileiro, nós temos proteger o patrimônio histórico, proteger o meio ambiente, a educação, a cultura, etc. A pergunta central aqui nesse contexto é quem pode definir os meios de enfrentamento à pandemia em geral e sobre vacinação em especial. A Constituição tem 2 artigos básicos sobre poderes compartilhados, artigo 23 e artigo 24. Em ambos os artigos, a saúde é mencionada. Então, no artigo 23, a Constituição diz que são poderes comuns da União, dos estados, dos municípios, etc., cuidar da saúde, assistência pública, etc. E o artigo 24 diz algo semelhante, que diz que a competência aí é para legislar concorrente União, estados, previdência social, proteção e defesa da saúde. Ou seja, a saúde é claramente um dos âmbitos temáticos que entra nessa competência, nesse poder compartilhado. Todos os entes são competentes e podem tomar decisões nesse âmbito. No exercício de poderes compartilhados, especialmente no âmbito da execução de políticas públicas, o papel da União, em geral, é um papel de estabelecer diretrizes gerais e ser articuladora. E por que é necessária uma boa articulação central em um país federal, especialmente um país grande e com grandes desigualdades, como é o caso do Brasil? De um lado, para evitar que a União e os estados e os municípios façam a mesma coisa. Isso é ineficiente porque estão repetindo as mesmas coisas. E de outro lado, para evitar também que em algumas áreas ninguém faça nada. Então, alguém tem que coordenar, e ninguém melhor do que a União, ou seja, o Poder Central, para coordenar. E também, por fim, para garantir que políticas essenciais sejam implementadas de forma razoavelmente uniforme no país inteiro. Quando o federalismo funciona, essa questão não chega a criar grandes controvérsias, pelo menos não controvérsias trágicas. O problema é que, desde o início da pandemia, a União, ou seja, o Poder Central, não tem sido capaz de exercer esse poder, esse papel de articulação. Pelo contrário, o governo central tem insistido em ser omisso e tem se negado a exercer o seu papel. Em política, espaços vazios são rapidamente ocupados. Durante a pandemia, todos os estados passaram a ser mais ativos. Na ausência de coordenação central, os estados assumiram essa tarefa. E aí a questão volta de novo no debate sobre vacina. Por exemplo, em relação ao Programa Estadual de Imunização de São Paulo. Faz sentido ter imunização estadual? Em um cenário de funcionamento do federalismo e coordenação adequada de políticas públicas, não me parece que faça sentido. O programa de imunização no Brasil sempre foi federal. E o Brasil tem uma longa tradição de programas exitosos de imunização. Agora, se o governo federal se omite, a Constituição, ao atribuir o dever de cuidar da saúde a todos os entes, ou seja, não só à União, mas também aos estados e aos municípios, ela abre as portas para iniciativas estaduais. Por isso, aqui também a resposta depende de contexto. Em um contexto de omissão do poder central, é natural que os estados ocupem um lugar. E a Constituição permite isso. Mas agora eu queria passar para o segundo bloco dessa exposição, que tem a ver com vacinação compulsória e proteção de direitos fundamentais. O cartaz do evento, ele tinha uma pergunta dividida em duas, mas uma pergunta provocativa, que era: faz sentido obrigar a população a ser vacinada? A legislação permite isso? Eram as duas perguntas. Uma resposta curta e simples, e por isso provavelmente não, e por isso insuficiente a essas perguntas, seria: sim, claro. Afinal, o artigo 3º, o inciso 3º, a linha D da Lei 13.979 de 2020, criada para esse contexto, explicitamente diz:
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, ou seja, Covid-19, as autoridades poderão adotar, no âmbito das suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 3º, determinação de realização compulsória de vacinação. Mas essa resposta curta, que diz a lei permite, então pode, ela esconde muitos detalhes e controvérsias que eu gostaria de explorar aqui. Muita gente supõe que o papel do jurista é dar respostas a problemas jurídicos com base em argumentos estritamente jurídicos, ou seja, no seguinte sentido, o jurista lê as leis, lê as decisões dos tribunais, lê os livros escritos por outros juristas e com isso ele responde as perguntas que lhe são feitas. Essa é uma visão bastante reducionista e equivocada do papel do jurista. Em primeiro lugar, porque simplesmente dizer que o artigo 3º da Lei 13.979 autoriza a vacinação compulsória não me ajuda no enfrentamento de uma outra pergunta, que é: esse mesmo artigo 3º da Lei 13.979 é compatível com a Constituição? A resposta jurídica a essa pergunta escancara a inadequação da visão do jurista isolado nos seus textos jurídicos, porque para definir se a vacinação compulsória é possível no Brasil, isto é, se ela é compatível com a Constituição brasileira, eu dependo do conhecimento de outras áreas, muito bem representadas aqui hoje, como a medicina, a biologia, a economia, a engenharia, entre várias outras. Mais do que isso, a resposta a essa pergunta depende não apenas de textos, mas sobretudo de contextos. Ou seja, não há uma resposta única, universal, pronta, que independa de local, que independa de momento, que independa de fatores sociais, econômicos, entre outros. Controvérsias que envolvem direitos fundamentais são mais complexas, e elas costumam ter a seguinte forma. Em uma constelação muito simples, eu tenho, de um lado, uma medida estatal que pretende realizar um direito fundamental. Do outro lado, eu tenho um outro direito fundamental que é restringido para que o primeiro direito seja realizado. No caso que aqui interessa, vacinação compulsória, nós teríamos, portanto, a vacinação compulsória como uma medida estatal que pretende fomentar um direito fundamental, que é o direito à saúde. E do outro lado, eu tenho a liberdade individual, que é restringida por essa medida, porque as pessoas deixam de ter total liberdade para decidir se querem ou não se submeter à vacinação. Voltando à pergunta do cartaz, é possível fazer isso? Ou seja, eu posso restringir a liberdade individual por meio de vacinação compulsória? Como eu já falei, não existe uma resposta universal e independente de contexto para essa pergunta. É por isso que no direito constitucional, uma das principais técnicas empregadas para solucionar problemas que envolvem esse tipo de colisão de direitos fundamentais inclui a seguinte pergunta, que é chamada de teste da necessidade. É possível atingir o resultado esperado por meio de uma outra medida que seja menos restritiva em relação ao direito afetado? Se sim, então a escolha da medida não era necessária e deve ser rejeitada. Em suma, a pergunta deve ser: no atual contexto social, econômico, científico, imunológico, etc., é necessária uma vacinação compulsória com um imunizante que tenha X% de eficácia em uma população que já tenha sido atingida em uma proporção de Y% pelo vírus, etc. Tem que levar em consideração todas as informações do contexto. Ou há uma forma alternativa de atingir resultados equivalentes? Que forma poderia ser essa? Bom, a principal dessas formas é o padrão usado em quase todos os contextos de vacinação, seja no Brasil, seja no mundo. Ou seja, a alternativa seria vacinação voluntária acompanhada de intensa campanha de esclarecimento sobre as vantagens de vacinação e outras medidas de combate à pandemia. Se essa medida, que não implica vacinação compulsória, for suficiente para alcançar o objetivo esperado de forma razoavelmente equivalente, então a vacinação compulsória simplesmente não é necessária, logo, ela não é constitucional. Transportando essa forma de argumentar para a definição de políticas públicas, nós temos a seguinte constelação: a vacinação compulsória dificilmente pode ser aceita como medida inicial. Eu tenho que dar preferência à vacinação voluntária com campanhas de esclarecimento. Mas surge a pergunta, mas bom, e se a vacinação voluntária não for suficiente? Ou seja, se ela não der conta do problema? Aí, claro, nós temos que pensar em alternativas, e uma delas pode ser a vacinação compulsória. Mas o que significa vacinação compulsória? Implica amarrar aqueles que não querem ser vacinados a uma cadeira e enfiar uma agulha neles contra a sua própria vontade? Óbvio que não. A vacinação compulsória implica, em geral, uma previsão de uma punição
a quem se recusar a ser vacinado. Mas é justamente esse um dos seus pontos negativos. Potencialmente, a vacinação compulsória não apenas restringe liberdade individual, mas em um país desigual, extremamente desigual como o Brasil, ela provavelmente vai restringir também a igualdade. Provavelmente não, ela vai restringir a igualdade. Por exemplo, se a punição a decisão de não se submeter à vacinação for uma multa ou a restrição do uso de determinados serviços, como transportes públicos, hospitais públicos, o que é que seja, a vacinação compulsória claramente atinge com maior intensidade os mais pobres. Os ricos vão continuar a ter a sua liberdade de escolha garantida pelo seu dinheiro. Então, por isso, se a gente chegar a um cenário extremo de vacinação compulsória, e eu acho que a gente não vai chegar nesse cenário, é imprescindível que as sanções sejam muito bem pensadas para que não criem ainda mais desigualdades. Em suma, e aí eu já encaminho para o final dessa apresentação. Do ponto de vista constitucional, a vacinação voluntária, com forte campanha de esclarecimento, é sem dúvida mais compatível com a Constituição. Vacinação compulsória, de outro lado, é uma medida extrema, a qual só se deve recorrer se outras medidas se revelarem na prática, e não na cabeça, na prática, insuficientes. O artigo 3º, nesse sentido, da Lei 13.979, ele tem que ser interpretado dessa forma. Ele não é uma carta branca para que o governo adote de imediato vacinação compulsória, mas é uma reserva de emergência se todas as outras estratégias falharem. Para concluir, eu diria que é possível dizer que ser otimista e confiar no bom senso e na razoabilidade, seja de pessoas, seja de instituições, não parece estar muito em voga hoje em dia. Mas eu estou convencido de que a Constituição exige isso da gente, e a gente precisa levar isso a sério. Obrigado pela atenção de todos e todas, e eu fico à disposição para responder eventuais perguntas. Obrigado, professor Virgílio. Interessantíssima a sua apresentação. Eu estava falando e eu aqui pensando sobre várias coisas, refletindo sobre o que o senhor estava colocando. Minha primeira reflexão, conectando com o que a professora Dolores falou na apresentação anterior, né, dos custos associados à pandemia, os custos dessa pandemia já são elevadíssimos, né? A gente precisa pôr um fim nessa pandemia o quanto antes. A partir do momento que você tem vacinas disponíveis, o senhor falou que a primeira alternativa seria fazer uma vacinação voluntária com campanhas de conscientização, orientação da população e tal. Mas dada a emergência, não seria quer dizer, se a Anvisa aprovou, está comprovado que a vacina é segura, não seria o caso de entrar já com uma compulsória? Quer dizer, como é que você coloca esse fator da emergência de saúde pública também nessa equação? Como é que peso que isso tem, né, nessa decisão de política pública? Não, como eu falei, eu acho que o contexto ele faz toda a diferença. Por isso que não existe uma resposta universal. A resposta universal é uma pergunta supostamente universal, que seria: é possível ter vacinação compulsória em qualquer contexto, em qualquer situação, contra qualquer doença em qualquer país? Então, o contexto é importante. Nesse sentido, eu tenho que saber, para decidir se tem que ser compulsória ou não, eu tenho que saber qual é o grau de eficácia da vacina, qual é a disposição das pessoas em voluntariamente se submeter à vacinação. Quantas pessoas já foram contaminadas, quantas pessoas já são imunes ou têm as suas dúvidas científicas em relação a isso, mas são variáveis. E essas variáveis não são definidas pelo jurista, elas são definidas pelo jurista junto com os cientistas, né? Só eles podem saber qual é a eficácia da vacina, quantas pessoas já foram infectadas e o que isso significa, e qual costuma ser o grau de adesão a campanhas de vacinação voluntária. Eventualmente, a gente vai chegar à conclusão de que a gente vai atingir basicamente o mesmo objetivo com as duas estratégias. Com a diferença que a vacinação compulsória restringe extremamente um direito fundamental, que é a liberdade das pessoas, e potencialmente impõe restrições desiguais às pessoas, e a vacinação compulsória não. Então, eu preciso saber como as coisas vão acontecer. E a vacinação compulsória tem um outro risco, que é quando as pessoas são obrigadas, eu posso criar um outro fator de resistência.
né? E parte de tudo aquilo que circula por redes sociais se baseia nessa história de que as pessoas querem nos obrigar e a nossa liberdade. Quando as coisas são facultativas ou voluntárias, essa vontade de resistir, ela desaparece. E eu começo a ter adesão e as pessoas aderem porque outras pessoas aderiram e ela se sente, com razão, que ela aderiu por uma decisão própria, de vontade, no exercício da sua própria liberdade. Então, nesse sentido, eu tenho minhas dúvidas, mas, de novo, não sou eu que decido isso, ou não é o direito que decide isso. O que eu acho, baseado nas informações que a gente tem hoje, eu estou convencido de que a vacinação voluntária é suficiente para dar a cobertura que é necessária para ocorrer. Agora, se isso ficar muito abaixo do esperado, aí a vacinação compulsória pode entrar como uma alternativa. Mas eu tenho minhas dúvidas de que a situação de emergência ela é suficiente para justificar uma vacinação compulsória de início. Porque eu acho que os efeitos vão ser os mesmos. Aí eu tenho que dar preferência ao meio menos gravoso. Perfeito. Uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo, enviada pelo chat, pela Lilian Arão. Pergunta difícil aqui. A inércia do governo federal pode ser punida judicialmente? Você tem uma vacina e o governo não se esforça para aplicar essa vacina, quer dizer, fazer essa campanha de vacinação, existe uma punição cabível aí juridicamente contra o poder central? Bom, isso é o que está acontecendo, ou seja, esse debate já foi judicializado, né? Esse debate já está no STF, e o STF já tem, embora as coisas nem tenham acontecido ainda, mas o STF já tem agido nesse sentido. Eu acho que essa pergunta, são duas perguntas embutidas numa pergunta só. Uma primeira pergunta é se cabe punição. Então, a punição, uma coisa é punir as pessoas que se omitem, outra coisa é fazer aquilo que elas deveriam ter feito. Né? Porque eu posso ficar punindo e a pessoa continuar a insistir e não fazer o que ele deve fazer. Então, se existe punição, existe. Mas essa punição ela é política. Essa punição, se eu pensar no presidente da República, a punição política ao presidente da República é crime de responsabilidade, se omitir na proteção dos direitos das pessoas. Agora, outro tipo de punição, que não é bem uma punição, que é o que fazer se quem é competente para fazer, quem tem o poder de fazer, não faz. Bom, a gente já assistiu isso ao longo de toda a pandemia, né, e um pouco com a participação do STF. Os estados e os municípios tomaram a linha de frente para fazer aquilo que o governo central deveria estar fazendo. É claro que a gente pode se perguntar se é possível que estados e municípios com capacidade de investimento tão distintos consigam suprir as necessidades de vacinação. Ou se o judiciário deveria intervir e obrigar o Ministério da Saúde, que faz parte do Poder Executivo, a agir. Eu acho que pode ser uma combinação das duas coisas, porque o Poder Central, o Ministério da Saúde e o Poder Executivo, a Presidência da República, têm o dever de proteger a saúde das pessoas. E se ele se omite num contexto como esse, ele pode ser obrigado a fazer aquilo que ele tem o dever de fazer. Isso não é simples, não é muito corriqueiro no direito constitucional esse tipo de obrigação. Em alguns contextos muito pequenos pode ser, mas um contexto tão macro como esse não é tão simples. Mas existem possibilidades jurídicas e políticas, tanto de punir quem não faz as coisas, quanto de obrigá-los a fazer aquilo que eles deveriam fazer. Perfeito. E uma pergunta aqui do Felipe Assis, ele diz, a vacinação não será compulsória, mas deveria ser obrigatória. Eu não sei se juridicamente existe uma diferença entre esses dois termos. E aí ele pergunta, para que serve a carteira de vacinação se ela não vai ser cobrada em nenhum lugar? Então vamos lá, eu também não sei se, eu não entendi exatamente a diferença entre o obrigatório e o compulsório, eu interpreto os dois termos como sinônimos, né? Ou seja, obrigar alguém a se vacinar. Aí você fala, bom, para que serve a carteira de vacinação se eu não peço essa carteira de vacinação em determinados lugares? É o que eu falei, se eu criar uma vacinação compulsória, essa seria a forma de controlar isso, ou seja, se você quer entrar num transporte público ou o que quer que seja, você precisa de uma carteirinha. Da mesma forma que crianças precisam, os pais e mães das crianças precisam apresentar carteirinha para matricular seus filhos na escola. O ponto é, que tipo de restrição eu vou definir, de exercício de liberdades eu vou definir para quem decide não se vacinar? É só o uso de serviços públicos?
Aí, de novo, eu crio desigualdades, né? Tem gente que depende muito mais do serviço público, e essas pessoas não têm liberdade. E as pessoas que têm dinheiro, elas fazem o que elas quiserem porque elas têm dinheiro. O dinheiro compra a liberdade deles. Eu não posso ter esse tipo de consequência. Isso é uma consequência perversa. É claro, existem outras consequências que eventualmente vão aparecer naturalmente. Então, e que vão atingir, inclusive, as pessoas com mais dinheiro. Se você imaginar o que acontece já hoje, para viajar para alguns países, as pessoas exigem carteira de vacinação, porque se você vier de uma zona que tem febre amarela, o que quer que seja. Muito provavelmente isso vai acontecer com o Covid também. Aí as pessoas que têm mais dinheiro vão se sentir afetadas por essa medida que não precisa. E não há nenhuma medida brasileira, né? Estou pensando em medidas tomadas em outros países. O ponto é, se tiver vacinação compulsória, eu preciso pensar, e o uso da carteirinha é justamente como controle de punição, eu preciso pensar em formas de punição que não sejam ainda mais perversas e que vão punir justamente as pessoas que não têm dinheiro e que já estão sofrendo muito mais durante a pandemia. É por isso que vacinação compulsória, ela não só restringe a liberdade, ela tem uma série de outros problemas atrelados a ela, que a vacinação facultativa não tem. E no Brasil, o índice de adesão à vacinação facultativa, embora tenha decrescido nos últimos tempos, ele sempre foi muito alto. De novo, a gente não sabe o que vai acontecer. É por isso que eu acho que chegar já com a bomba atômica não faz sentido. Né? Eu acho que a gente tem que tentar medidas que restringam menos os direitos das pessoas. Professor Virgílio, muito obrigado. Excelente encerramento aqui da nossa programação. Obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou também. Eu vou passar a palavra agora para o professor Carlos Carlotti Júnior, nosso pró-reitor de pós-graduação aqui da USP, que foi o grande articulador e organizador desse evento. Professor, parabéns. Nós tivemos, apesar de todos os problemas que o Google nos causou, com o YouTube, mais de 10 mil visualizações ao longo do evento. Então, uma audiência muito legal e a gente espera que as informações sejam úteis para a sociedade. Está com o senhor agora para fazer o encerramento. Um abraço, boa tarde para todos. Então, obrigado pela sua coordenação, obrigado a todos que participaram desse evento. Finalizo aí agradecendo ao Virgílio, uma excelente apresentação. Eu acho que ele colocou de uma maneira muito objetiva, um assunto muito difícil de ser respondido, né, que estava aí fervendo nas mídias sociais. Eu acho que agora, com essas palavras do Virgílio, as coisas ficam mais claras para todo mundo e todo mundo pode discutir com outro patamar de conhecimento. E esse era o objetivo desse evento, né? Principalmente quando nós colocamos num canal público como o YouTube, era levar para a sociedade essa discussão, levar para os meios de comunicação também, os grandes meios, que não os meios de YouTube, os grandes jornais, por exemplo, que eles pudessem acompanhar essa discussão dentro da universidade, mostrando que a universidade tem uma capacidade técnica suficientemente implantada no país e aqui no nosso estado para dar muitas respostas, tanto para a sociedade quanto para os governos em relação às políticas públicas necessárias nessa fase de vacinação. Eu acho que um dos efeitos que nós tivemos durante essa pandemia foi mostrar que a universidade, ao contrário do que muitos pensam, ela está muito ativa, ela está muito rápida nas suas respostas, ela está muito efetiva na sua ligação com a sociedade, realizando iniciativas que respondam rapidamente necessidades para a sociedade. Então, aquela universidade distante, aquela universidade lenta, aquela universidade que não queria saber do setor público, eu acho que tudo isso foi encerrado durante essa pandemia, e a Universidade de São Paulo mostrou-se pujante, com vários centenas de exemplos durante esse período. E agora, nesse período de vacinação. Então, tanto a população pôde ter acesso a informações altamente qualificadas que tiraram vários mitos, como o Ayrton perguntou, se a vacina de RNA ela ficaria dentro da célula da pessoa, isso passaria por gerações. Então, esse mito está terminado, a qualidade
do que está sendo feito pela ciência foi muito bem estabelecidas, e eu queria só fazer alguns comentários. O primeiro deles, como vocês perceberam, a Dolores foi a única representante do gênero feminino aqui na nossa programação. E nós, por problema de agenda, nós tivemos outros contatos, mas não foram possíveis. Mas eu queria deixar um exemplo. Nós só estamos discutindo vacina de RNA por causa de uma mulher, por causa de uma cientista húngara, eu não sei qual é a pronúncia correta, mas Kathleen Caricó, se eu estiver errado na pronúncia, alguém me corrige. Ela foi uma cientista que deu estabilidade nessa molécula de RNA. Ela fez modificações que diminuíram a resposta inflamatória, que diminuíram a estabilidade dessa molécula, as reações com essa molécula, e hoje ela colabora com a Pfizer na elaboração dessa vacina que já está sendo feita tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Então, as mulheres tiveram isso na Moderna também, nessa outra empresa de RNA. Então, parabéns às mulheres cientistas por essa colaboração da Covid. Nós já fizemos um reconhecimento há 2 ou 3 semanas atrás, e agora com essa cientista, que eu acredito que deva receber o prêmio Nobel aí nos próximos anos, por essa sua colaboração fundamental para a vacina de RNA, que foi, nesse caso, para doença infecciosa, mas como o professor Ari falou no começo, isso muito provavelmente vai ser utilizado também em outros tipos de doenças, doenças cardiovasculares e doenças neoplásicas também no tratamento do câncer. Então, é uma revolução essa vacina do RNA que nós estamos utilizando na Covid. Alguns comentaram que essas evoluções das vacinas do Covid foram muito rápidas, que elas seriam inseguras, que nós não tínhamos conhecimento suficiente para aprovar essas vacinas. Mas nesse seminário foi comprovado que não. Os estudos que nós estamos aplicando agora, há anos eles estão sendo desenvolvidos. Há anos, há décadas que eles estão sendo desenvolvidos, eles estão sendo aperfeiçoados, e é assim que se faz a pesquisa, através de anos de investimento. Quando você precisa, você faz um aporte maior financeiro para aquela determinada pergunta, e aí você tem uma resposta, que é a fabricação da vacina. Então, essas vacinas não começaram a ser realizadas em março, elas começaram há décadas a serem realizadas, e agora nós temos o resultado. Então, daí vem a importância do financiamento constante da ciência no estado de São Paulo e no Brasil, e nunca demais, já foi lembrado pelo nosso reitor no início, o financiamento da FAPESP no estado de São Paulo, o risco que ela tem atualmente na aprovação do nosso orçamento. Seria muito importante que o governo estadual e os deputados da Assembleia Legislativa repensassem essa aplicação da desvinculação de receitas que está sendo pensado na FAPESP, porque quando nós precisarmos, nós vamos precisar do conhecimento científico, do conhecimento da universidade, que posteriormente vai ser transferido para empresas, para bens palpáveis aí para a sociedade. Mas todo esse conhecimento das vacinas teve início dentro da universidade. Agora é a Pfizer que comercializa, mas isso começou dentro da universidade. Um outro ponto que eu queria, ficou bastante claro também, que durante essa aprovação, nenhum ponto da aprovação de vacinas ele deixou de ser realizado. Todos aqueles estudos que foram mostrados, estudos em células, estudos em animais, estudos em humanos, fase 1, fase 2, fase 3, depois a análise de tudo isso para aprovação. Isso foi feito de maneira rápida, mas foi feito de maneira consciente, sem pular nenhuma etapa. Então, não há necessidade, como alguns defendem, que para desenvolver uma vacina, nós vamos precisar de 10 anos para desenvolver. Não, nós podemos fazer todas essas etapas em um curto período de tempo. E o que é diferente nessa pandemia também, é que ela foi muito prolongada.
Então, uma vacina pôde ser testada. Como vocês viram na explicação da fase 3, você precisa ter casos ativos para você testar a vacina. Então, se você tem uma pandemia, uma epidemia, que dura 1 ou 2 meses, quando você tem uma vacina pronta para ir para a fase 2 ou fase 3, essa pandemia já não existe mais. Então, você não consegue fazer a fase 2 e fase 3. Então, isso foi uma outra característica dessa pandemia, que está durando quase 1 ano já, mas na China começou em dezembro ou em janeiro, nós estamos indo para 1 ano de pandemia, então isso deu tempo de testar uma vacina. Então, não é que essas vacinas estão sendo realizadas sem planejamento ou pulando alguma etapa que seria importante, não. Elas foram feitas porque tinha um histórico de pesquisa, porque nós tínhamos vários grupos estudando esse tipo de assunto de outras doenças infecciosas, e agora, com esse conhecimento e com essa pandemia prolongada, essas vacinas estão podendo ser, em tempo recorde, ser oferecidas para a população. Então, elas são seguras e elas podem terminar com uma pandemia de uma forma cuidadosa, não vai ser no primeiro dia da vacina que todo mundo vai sair sem máscara e sem os cuidados. Nós vamos por alguns meses ainda, até nós adquirirmos essa imunidade completa. Nós vamos ter que ter muito cuidado, provavelmente no primeiro semestre de 21, depois nós devemos ter uma normalização progressiva de todas as nossas atividades, tanto na universidade quanto fora da universidade. Então, era isso que eu queria comentar, Ayrton, para finalizar, e parabenizo a todos novamente, agradeço a parceria do IEA e do Serviço de Comunicação Social, por nós podermos oferecermos para a nossa população esse tipo de informação extremamente qualificada e, eu diria, até tranquilizadora para todos. Como o Virgílio falou, eu acredito que, a partir dessa tarde, nós vamos ter pessoas diferencialmente expostas à informação que vão responder de forma diferenciada à vacina também. Então, acredito nisso e mais uma vez, obrigado a todos pela colaboração, e para quem não pôde acompanhar, vocês podem avisar que o vídeo dessas apresentações vão estar disponíveis no jornal da USP, na página da Pró-Reitoria, talvez no IA também, e todos poderão ter acesso a esse material e utilizem da melhor forma possível. Muito obrigado, Ayrton. Obrigado a você, professor. A única maneira de combater a desinformação e o obscurantismo é oferecendo informação de qualidade para as pessoas, né? Então, acho que o evento está cumprindo esse papel e, como o senhor mencionou, vai estar disponível na íntegra, né, no Jornal da USP e no YouTube, e tem gente sugerindo que a gente edite o vídeo, né, para cada sessão também ter o seu vídeo individualmente separado. Isso vai ser feito também e vai ser publicado no prazo mais curto possível, possivelmente já amanhã. Então, fiquem atentos aí para compartilhar esse conteúdo e combater a desinformação a respeito das vacinas. Com isso, encerro o evento, dou um grande abraço e uma boa tarde para todos. Obrigado a todos, pessoal.